Então, fala turma do nono ano, tudo beleza com vocês? Está iniciando mais uma videoaula, lembrando que hoje o nosso encontro é de história, beleza? Hoje, na nossa videoaula de história, o professor vai começar primeiramente, com a correção da atividade, que foi aquelas 4 perguntinhas, que foi no caderno mesmo, não teve nada de página de livro, nem nada assim do tipo, e vinha falando, sobre 4 perguntinhas básicas, mas, ou seja, eu vi que a galera mandou muito bem nas atividades, nas respostas, e tudo mais. Então, vamos aqui, continue sempre assim, tá bom, galera? Só lembrando, alguns que estão mandando a atividade, alguns do nono ano que estão mandando a atividade com uma qualidade não muito boa, ou seja, não está sendo bem legível para o professor corrigir. Não vou falar aqui quem é, mas a pessoa vai começar a ver, ou seja, mandar atividade mais legível para o professor, De repente copiar a caneta, que isso realça mais a cor das letras e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta eu vinha falando, o que foi o golpe de Estado promovido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, foi o pontapé iniciado, para o início da República no Brasil, conhecido como República da Espada, por conta dos militares que tomaram o poder, beleza? Eles tomaram mesmo, Eles não foram eleitos, nas urnas. Quais foram, as mudanças para o Brasil com esse golpe? Foi o fim da monarquia, ou seja, acabou ali, por exemplo, uma era da monarquia e início de uma república. Assim também, surgia praticamente aí o fim da escravidão, Beleza. Quais foram as primeiras medidas tomadas por Deodoro da Fonseca? É a nomeação, de um corpo ministerial, formado por civis e militares, investimento intenso, na propaganda de que enterrasse de vez os heróis monarquistas, e assim pudesse criar os heróis republicanos. Se possível, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que era o seu vice, ok? O que foi a República da Espada e a República Oligárquica, Ou seja, a República da Espada, que ganhou esse nome em função do governo provisório e dos governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e a República Oligárquica, em que elites agrárias comandaram o Brasil, elegendo presidentes oriundos dela própria, e sob o seu controle. E é sobre a República Oligárquica, que a gente praticamente vai discutir hoje. Mas antes disso, a gente começa, a falar um pouco, do que foi a Constituição Republicana, de 1891, ok? Os principais pontos da Constituição brasileira promulgada, em 24 de fevereiro de 1891 foram, a criação, dos 3 poderes da República, e isso aí é logo assim que Deodoro da Fonseca assume, ou seja, o presidente. Então, ele cria uma Constituição, que foi promulgada em 24 de fevereiro de 91, de 1891, aonde ele discutia essa questão dos 3 poderes, do executivo, legislativo e judiciário, ou seja, cada um cumprindo sua função, sem um, por exemplo, sobrepor ao outro, todo mundo obedecer à hierarquia dos 3 poderes, que é praticamente o que a gente tem hoje, ou seja, a gente tem aí 3 poderes da República: o executivo, que, por exemplo, a função é administrar o país, que é o papel e a figura do presidente; o legislativo, que é quem elabora as leis e tudo mais, e o judiciário, que é quem faz, que é quem toma as decisões para punir, ou seja, as decisões jurídicas em relação a crimes, questões trabalhistas e tudo mais, beleza? Então cria aí, ou seja, a partir dessa Constituição republicana, a gente tem aí a criação dos 3 poderes. Já havia sido também, ou seja, com Dom Pedro também já foi cogitado uma vez essa criação dos 3 poderes e tudo mais, que isso aí vocês viram no 7º ano, praticamente. O presidente seria escolhido, pelo voto direto, aberto e facultativo, beleza? Assim como a gente tem hoje, as urnas, enfim, tudo mais. Só poderiam votar homens alfabetizados, maiores de 21 anos, estavam excluídos pobres, mulheres e soldados. Olha só, o preconceito contra as mulheres, enfim, tudo mais, e contra os pobres também, galera? E os soldados também, beleza? Seria instituído um sistema federativo, ou seja, federação, em que cada província, ou seja, cada estado, vai ter ali sua autonomia, mas junto compõe a União, que se chama República Federativa do Brasil, mas que juntos conseguem se sustentar com as próprias pernas, Isso aí é um sistema federativo. Por exemplo, Bahia. Bahia não depende de Brasília, não depende de outras regiões. Ela se sustenta com as suas próprias pernas, com sua economia, enfim, com tudo mais. Pernambuco também. Até hoje a gente prevalece nesse sistema aqui, numa federação, ok? Aí a política econômica, e a renúncia de Deodoro, Ou seja, a gente vai ver por que Deodoro da Fonseca ele chegou a renunciar, A pressão foi tão grande em cima dele
que ele chegou a renunciar, né? A política econômica brasileira, né, desde o governo provisório até a presidência de Deodoro da Fonseca, foi um completo desastre, galera, né? Ou seja, eles deram esse golpe em cima de Dom Pedro, achavam que iam melhorar a situação do país e tudo mais, mas na verdade foi tudo um desastre, né? Desde a proclamação da República, a oligarquia brasileira, né, a oligarquia agrária cafeicultora, pressionava os republicanos para uma solução aos problemas de produção e da mão de obra, visto que a industrialização e o uso dos imigrantes assalariados ainda eram pequenos no Brasil. Né? Ou seja, as elites agrárias, né? Ou seja, os donos dos meios de produção, estavam, né, questionando Deodoro da Fonseca, né? Ou seja, melhores condições para o Brasil se industrializar. Né? Ou seja, eles estavam falando que a produção estava pouca, que a quantidade de indústrias e produções no Brasil estavam poucas e tudo mais, beleza? Na verdade, nem indústria praticamente não tinha ainda, era mais plantações mesmo, né? A gente chama de indústria por causa do café, né? Enfim, as primeiras formas de exportação do Brasil aí, do café, né? Ou seja, então eles falavam, questionavam Deodoro da Fonseca porque estava um pouco, né, a produção. Aí Deodoro da Fonseca fala o seguinte a Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, que esse ministro Rui Barbosa começou a desenvolver uma política econômica, né, que estimulasse o desenvolvimento industrial e comercial, né, o que seria fundamental para o escoador da produção de café, principalmente, né, ou seja, para que o café pudesse cada vez mais, né, exportar. Isso poderia resolver os problemas estruturais de forma rápida, né, pois aceleraria a industrialização, abriria o mercado consumidor para o café e mais espaço para o trabalho assalariado. Mas, na prática, isso não aconteceu, como eu falei, né? Ou seja, foi um desastre inteiro, né? Ou seja, através disso, né? Ou seja, ele criou uma política, né? O problema foi uma política econômica criada por Rui Barbosa, conhecida como encilhamento. Isso aí foi a política do ministro da Fazenda, né? Rui Barbosa, aonde ele começava a facilitar crédito, galera. Ele começava a facilitar crédito para as pessoas, né? Enfim, criar cada vez mais indústrias, criar cada vez mais parreirais de café e tudo mais, né? Ou seja, para que pudesse dinamizar a produção. O que aconteceu foi o quê? O que aconteceu foi que isso, né, veio a piorar a situação, porque muita gente estava pegando dinheiro emprestado, né, mas muita gente tinha empresas fantasmas. Enfim, isso só confiscou cada vez mais as riquezas que o Brasil tinha, né, ainda na época. E isso, o que já estava pior, o que já estava ruim, ficou pior ainda, né, porque a galera começou a pegar dinheiro, enfim, dizendo que tinha empresas e que, de repente, o Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa foi, aí eles não tinham era nada, ou seja, só roubaram o dinheiro do Brasil, que já era pouco, beleza? Então aí entra, por exemplo, né, ou seja, Deodoro da Fonseca, ele acaba desistindo, né, ou seja, dessa república, ele esquenta a cabeça, não vai mais, depois entra o vice dele, o Floriano Peixoto, fica um tempo, mas enfim, os governos, né, por exemplo, os ruralistas, né, que eram as elites agrárias e tudo mais, acabam não gostando de Floriano Peixoto, até que eles derrubam, acabam entrando quem no poder? Os oligarcas, né, ou seja, que eram, por exemplo, as elites agrárias, os donos de terras da época, né, dos grandes produtores de café e tudo mais. Por exemplo, entra na presidência, né, por exemplo, o presidente Prudente de Moraes, aonde eles tinham aquela política do café com leite, né, onde, por exemplo, uma hora eles indicavam um presidente, né, do Partido Republicano Mineiro e outra hora eles indicavam um presidente do Partido Paulista, né? Então isso ficava apenas, né, entre essas duas, os presidentes do Brasil eram apenas ou do Partido Paulista ou do Partido Mineiro, né? Ou seja, isso não era uma democracia. As características desse tempo aí era a política do café com leite, que era basicamente isso, né? Ou seja, eu indicava alguém, eu indicava alguém da cidade de Minas, alguém da cidade de Minas indicava alguém de São Paulo, e isso só ficava nesse jogo, né? Ou seja, não entrava outra pessoa na disputa para presidente do Brasil. E isso prevalecia também o coronelismo, né, o curral eleitoral e o voto de cabresto, né, que eram o quê? Os coronéis que obrigavam os seus empregados a votarem, né, ou seja, em quem eles estavam ali indicando, né, ou seja, para que as elites agrárias, né, ou seja, começassem, quer dizer, permanecessem sempre no poder. Então, enfim, os trabalhadores tinham que votar em quem, por exemplo, os coronéis indicavam, né, e isso a gente conhecia como voto de cabresto, né. Então, aí, enfim, o professor vai pausar aqui, gente, porque essa videoaula não vai dar, beleza? E a gente continua daqui a pouquinho, né? Vou dividir essa videoaula em duas, tá bom, gente? Tchau.